Olá, meu nome é Lorena e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a ordem Solanalis, dando ênfase à família Solanaceae. A ordem Solanalis é pertencente ao clado das Euasterideas e é uma ordem relativamente pequena, contendo apenas 5 famílias: Convolvulaceae, Hydroleaceae, Montiniaceae, Solanaceae e Sphenocleaceae. São subdivididas em aproximadamente 165 gêneros e 7.400 espécies. O agrupamento taxonômico leva em consideração critérios filogenéticos baseados em características da biologia molecular, considerando que existe uma grande diversidade morfológica das espécies incluídas. Na ordem Solanalis, as características dominantes da estrutura floral são a presença de flores bissexuais com 5 pétalas unidas entre si, apresentando 2 verticilos estéreis muito diferentes um do outro, em coloração, textura, tamanho e forma. As flores têm simetria actinomorfa ou ligeiramente zigomorfa. As folhas são em geral alternadas ou opostas, e o floema é do tipo interno. O fruto é maioritariamente do tipo baga, embora também ocorram drupas e cápsulas com deiscência transversal ou longitudinal. As sementes são maioritariamente lineares, globosas ou reniformes, com testa lisa. As famílias incluídas na ordem Solanalis constituem clados monofiléticos, como podemos ver neste cladograma. A família Convolvulaceae e a Solanaceae são consideradas famílias irmãs. Essas duas famílias compartilham características como a estrutura floral, apresentando flores bissexuais com 5 pétalas unidas entre si, e 2 verticilos estéreis, que diferem um do outro em características como cor, textura, tamanho e forma. A família Solanaceae recebe esse nome devido às suas propriedades calmantes, que vem do verbo latim solare, que significa consolar ou aliviar. Ela possui distribuição cosmopolita e cerca de 4.000 espécies, que estão distribuídas em 90 gêneros. Muitos desses gêneros são bastante conhecidos e utilizados no setor de alimentos e condimentos, como é o caso dos tomates, das berinjelas, batatas e pimentas. A família Solanaceae se destaca na agricultura pela riqueza de suas espécies, que têm importância medicinal, econômica, ornamental e alimentícia, além de ter uma ampla distribuição geográfica, como é possível ver nesse mapa de distribuição pelo mundo. Só no Brasil, essa família apresenta aproximadamente 31 gêneros e 500 espécies nativas. Morfologicamente falando, as Solanaceae são plantas herbáceas, arbustos, árvores e raramente lianas, que podem ser anuais, bienais ou perenes, eretas ou decumbentes. Possuem folhas simples, alternadas, de limbo inteiro, sem estípulas, espiraladas, sésseis ou pecioladas. Suas flores são hermafroditas, diclamídeas, heteroclamídeas, pentâmeras, isoladas ou aos pares, pequenas ou grandes, podendo ter entre 1 e 20 centímetros, fasciculadas ou dispostas em racemo. O cálice é tubular ou campanulado. O androceu apresenta 2, 4 e 5 estames inclusos ou exertos, didínamos ou não. Os filetes são livres ou parcialmente soldados entre si, filiformes, intumescidos planos ou laminares, retos, curvos ou sinuosos. A corola é actinomorfa ou levemente zigomorfa, rotácea e campanulada. As anteras apresentam deiscência poricida, tecas oblongas, orbiculares ou reniformes, muitas vezes apiculadas.
O gineceu é constituído de ovário súpero, bilocular ou falsamente plurilocular, com muitos óvulos em cada lóculo, disposto em placentação axial. Possuem sementes lineares, globosas, reniformes, oblongas ou poliédricas, com testa lisa, embrião reto, curvo ou espiralado e um endosperma carnoso. Em relação ao fruto, ele pode ser do tipo baga, drupa, cápsula com dehiscência transversal ou longitudinal. Alguns exemplos de espécies com importância econômica e comercial são a berinjela, o pepino, a pimenta, a batata, o tomate e o tabaco. O gênero Solano é o maior e o mais complexo e possui espécies com elevado grau de representatividade devido às suas contribuições para a economia do país, como é o caso da batata inglesa e do tomateiro. A batata e o tomate são as principais hortaliças cultivadas no Brasil, de acordo com dados do Levantamento Sistemático de Produção Agrícola. Dentre as diversas espécies que compõem essa família, destaca-se o gênero Physalis, com cerca de 100 espécies, que são avaliadas quanto à presença de compostos fenólicos e flavonoides, com diversas aplicações biológicas e com potencial medicinal, como é o caso da Physalis angulata, uma espécie com muito valor que pode ser utilizada desde a sua raiz até o fruto, inclusive o cálice que envolve o fruto, que pode ser usado como artesanato. O Brasil é o terceiro maior produtor no mundo e registra-se no país a ocorrência com maior frequência no norte e no nordeste. Essa espécie tem sido considerada como eficiente no tratamento e no combate de várias doenças, além de ter um retorno econômico atrativo aos pequenos produtores e um custo de produção acessível. Por fim, a família Solanácea possui uma grande importância ecológica, econômica, medicinal e ornamental, e está presente no nosso dia a dia. Obrigada.